Eu queria agradecer imensamente o convite, quem fez o contato comigo, o Cláudio, o Romei e o Guilherme. Aqui, em nome deles, agradeço toda a diretoria do sindicato e dizer que é uma satisfação voltar aqui. Eu já fiz atividades com os sindicatos, encontrando vários colegas aqui que já participaram dessas atividades que nós realizamos em outros períodos históricos. E dizer também que sempre é uma alegria que eu sou catarinense. Quando se fala em Anchieta, lá, conheço bem aquela região, porque exatamente sou de lá, não de Anchieta, mas de Palma-Sola, que é do lado de Anchieta. Então, ou seja, eu me acho muito identificado. Mas seja, só para dizer que sempre é uma alegria voltar para a nossa terra. Aqui, apesar de ter feito toda a minha carreira profissional no Paraná e depois só 20 anos na Universidade Estadual de Campinas. E vou começar apresentando aqui, vou pedir para colocar aqui, talvez também outra maneira de professor, economista, então dá para apresentar dados e slides, então eu acabei pegando aqui um ponto de apoio aqui, vou apresentar para vocês. Eu vou fazer uma discussão para pensar a questão um pouco da perspectiva do trabalho, olhando isso, né? A fala anterior do professor Alisson foi muito no sentido de discutir a perspectiva futura da justiça. Eu quero discutir a questão da perspectiva do trabalho. Para discutir a perspectiva do trabalho, nós temos que considerar que tem três elementos relativamente novos, vou chamar na discussão do trabalho no período recente nosso. E quero considerar esses três elementos como elementos estruturantes da minha intervenção. Mas antes de entrar propriamente nos três elementos, eu quero destacar, pelo menos na posição que eu defendo, é que o trabalho continua ocupando uma centralidade muito grande na organização da vida social. Não é só a nossa fonte de riqueza, também é, contraditoriamente, objeto de acumulação, objeto, numa sociedade capitalista, né, especialmente objeto de acumulação, o professor Alisson fez referência na sua intervenção, mas também é o espaço de sociabilidade e de construção de sociedade. Então nós podemos entender a questão do trabalho simplesmente como uma dinâmica, ou uma lógica econômica, mas entender o trabalho como um elemento estruturante da vida social. Tá? De que eu chamo a atenção de três novidades recentes que nós estamos presenciando no mundo do trabalho. A primeira, que nós entramos novamente no processo de crise econômica e os seus reflexos são muito intensos sobre o mercado de trabalho. Em segundo lugar, nós acabamos de aprovar uma mudança na regulamentação do trabalho bastante substantiva, né? A reforma trabalhista. E obviamente que a reforma trabalhista vai alterar muitos aspectos da relação de trabalho, de emprego daqui para frente. Então temos que abordar um pouco a questão da reforma. Terceira questão, que é um pouco o pano de fundo da nossa intervenção, é que o trabalho está em processo de transformação bastante intensa nos últimos anos, no capitalismo contemporâneo. Um processo de transformação que tem a ver com vários fenômenos que convergem entre si. Desde a forma como esse trabalho está sendo regulamentado, a questão da discussão dos direitos, da proteção social, até as consequências das transformações na base de produção de bens, no mundo do trabalho que tende a ser muito mais localizado no setor de serviços e que agora está prestes a sofrer uma outra onda de transformação bastante significativa a partir daquilo que se chama da Revolução 4.0, ou seja, do incremento de uma nova onda de inovações tecnológicas na área da automação, robótica, da inteligência artificial. Então, ou seja, é um mundo em transformação permanentemente e nós queremos discutir isso. E o eixo um pouco estruturante da nossa fala, infelizmente aqui, talvez aqui corroborando muito a intervenção do professor Alisson, eu não vou ser muito otimista em relação aos resultados de por onde o trabalho está sendo desenhado. Eu gostaria até de ser diferente, mas, como acredito também, todos os processos sociais têm suas contradições. E eu quero também acentuar essas contradições para mostrar o que é o nosso desafio para médio e longo prazo. Tá? Então, vamos juntar essas questões. Então, por isso, a primeira questão nossa exatamente é mostrando a questão aí da reconfiguração do trabalho. Vou começar, então, a minha intervenção
primeiro chamando a atenção para um aspecto. Quando a gente discute o trabalho no Brasil, aqui, nós temos que considerar o seguinte: diferentemente de outros países centrais, nós não tivemos um processo de estruturação do nosso mercado de trabalho. O que é a estruturação do mercado de trabalho? Se nós pegarmos os anos 30, os anos 40, 50, 60, 70 nos países centrais, quase todos eles caminharam na perspectiva de estruturar o mercado de trabalho, ou seja, incluir as pessoas pelo trabalho na sociedade. O índice de desemprego na sociedade dos países avançados ficou extremamente baixo, não foi pela dinâmica econômica pura e simplesmente, mas também foram por opções políticas que eu já vou destacar logo em seguida. O índice de desemprego ficou extremamente baixo e as pessoas assalariadas conseguiram com o tempo uma condição melhor de vida. Inclusive, a elas, essa condição melhor estava vinculado a uma série de direitos trabalhistas e uma série de proteções sociais. Tá? Nós, no caso brasileiro, nunca assistimos a esse processo. Nós tivemos um processo de industrialização na sociedade brasileira, que o assalariamento foi crescendo, a incorporação das pessoas no mercado de trabalho também foi se ampliando, mas nunca chegamos a ter um mercado de trabalho estruturado. Por quê? Porque o índice de informalidade no nosso mercado de trabalho historicamente é muito alto, porque os salários, comparando internacionalmente, são muito baixos, porque a desigualdade de renda entre os que trabalham é muito acentuada, a rotatividade é extremamente elevada, ou seja, mesmo quem conseguiu trabalho em algum período nosso, não significou que ela tivesse direitos, proteção social, ou tivesse uma condição de vida, para usar um termo bastante direto, minimamente digna. Tá? Então nós nunca tivemos isso. Isso que nós temos que considerar. Considerando isso, aqui, então, as transformações que foram acontecendo nos últimos anos foram fazendo com que uma parte importante dos trabalhadores se inserisse de forma cada vez mais insegura nesse mercado de trabalho. Agora estão brincando com os concursos, aqui dos concurseiros. Por que o concurso ganhou, vamos chamar, essa fábrica, de escolas e todo mundo buscando um concurso? É para buscar algum grau de segurança que o mercado de trabalho hoje não oferece para quem está fora desse mercado de trabalho. Tá? Então essa característica também essa segurança vai se acentuando até pela multiplicidade das formas de contratação, que eu vou chamar a atenção. Tá? Mas nós vamos, mais do que no caso brasileiro, no caso internacional, nós vamos percebendo o seguinte, que a própria taxa de desemprego já não é mais capaz de mensurar a realidade do trabalho. Por que a taxa de desemprego não é mais capaz de mensurar a própria realidade do mercado de trabalho? Porque boa parte das pessoas precisam exercer qualquer tipo de atividade, independente da sua condição, para poder viver dentro das sociedades. Então é um fenômeno que está acontecendo nos países centrais e é um fenômeno que está acontecendo aqui conosco. Tá? Então, nesse sentido, que no período recente, nós tivemos, nós tivemos um processo de assalariamento que foi até os anos 80, esse processo congelou nos anos 80, nos anos 90 nós tivemos uma regressão do trabalho muito grande, no caso brasileiro, nos anos 2000, tivemos de novo uma certa retomada do crescimento do emprego, apesar de grande parte das ocupações serem de baixos salários, e com índice de formalização dos contratos, um crescimento muito forte dos índices de formalização dos contratos. Mas esse processo se interrompeu, e que nós vemos aqui nesse gráfico, que era PNAD contínua, só pegando os anos mais recentes, 2012 e 2017, o que isso aparece de novo? A partir de 2014, novamente temos uma crise econômica, o desemprego se eleva substantivamente, a desocupação. Aqui. Caiu um pouquinho agora, vamos sair um novo dado, mas ainda não está disponível, o único dado para a gente colocar no gráfico. O desemprego, 13 milhões de pessoas continuam desempregadas no Brasil. A minha avaliação é o seguinte: é verdade que você conseguiu dar uma certa estacionada no crescimento do desemprego, que isso sempre não deixa de ser positivo. Mas a perspectiva de você ter desemprego muito baixo, talvez não seja uma realidade muito distante do nosso horizonte no curto prazo. Tá? Talvez todos nós, eu também sou professor concursado, todos nós passamos no concurso público, a nossa preocupação seja
do ponto de vista de manter emprego, não é tão forte, mas todos os que nós que temos filhos sabem, todos nós sabemos que a preocupação do emprego e do emprego de minimamente qualidade é algo muito fortemente colocado. Tá? Infelizmente, eu acho que desse ponto de vista, você pode até diminuir a taxa, mas a perspectiva de um mercado de trabalho um pouco mais estruturado, ao horizonte no curto prazo. E outro dado para mostrar um pouco isso, que mostra aqui o seguinte, até diminuiu um pouco o desemprego, mas a informalidade continua crescendo.